tema que eu vou tratar com os irmãos hoje, que Deus colocou no meu coração, ele fala sobre o Evangelho. É sobre o Evangelho. E o tema mesmo é os fundamentos do Evangelho. Os fundamentos do Evangelho. E todos nós sabemos, se não sabemos, deveríamos saber a importância do fundamento, dos fundamentos. Às vezes, esses fundamentos, a gente não se atenta para eles. Por quê? Porque tem alguns aspectos nos fundamentos que parece não ser algo interessante, mas sem eles, nada vai para frente na obra do Senhor. Nada. Métodos não substituem princípios. Nunca substituirão. E nós estamos num tempo onde métodos, onde coaching, onde N coisas estão sendo trazidas para poder substituir os fundamentos, substituir princípios. Não dá certo. Nunca dará certo. Eu quero pedir ao pessoal da mesa de som para se preparar e para soltar uma música que fala sobre a importância do Evangelho, sobre o lugar do Evangelho e sobre como que o mundo tem tentado minar, tem tentado abalar as bases do Evangelho. O versículo que eu trouxe como base para esse compartilhar, quem quiser abrir a Bíblia para poder acompanhar, está em Salmo capítulo 11, verso 3. Ele, dependendo da versão da Bíblia, vai estar um pouquinho diferente cada um aí. E é um texto que Norival gosta muito, pena que ele não está aqui hoje. Ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Ora, destruídos os fundamentos, que pode fazer o justo? E nós estamos num tempo de desconstrução do que é absoluto. Salmos, capítulo 11, verso 3. Então, se forem destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Porque ninguém pode lançar outro fundamento além daquele que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Esse é o fundamento, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus, a pedra angular, na qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. Jesus é o fundamento do Evangelho, é a base, é o alicerce de tudo. E assim como na Bíblia, eu lembro do irmão Valtir nos instruindo, fala sobre os frutos do Espírito? Não. Fruto do Espírito. Mas eu lembro do irmão Valtir falando, é fruto do Espírito, mas é como se tivesse vários gomos. Os irmãos se lembram disso? E amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio. E contra estas coisas não há lei. Qual é a relevância dos fundamentos? O que são eles? Os fundamentos são o ponto de partida. Eles são o que traz sustento e segurança. Esse auditório aqui, quantos já pensaram sobre o fundamento, a fundação desse auditório? Talvez vários aqui viram a fundação, viram as fundações, né, Júlio? Né? Sendo lançado, mas muitos aqui nunca pararam para pensar que nós estamos sobre uma fundação. E os irmãos devem se lembrar, alguns aqui, que a gente passou por uma calamidade uns tempos atrás, tudo aqui praticamente foi destruído. E cogitou-se até na questão de demolir tudo, não é isso, Júlio? Demolir tudo, derrubar, cogitou-se nisso. Mas imagino que em momento algum se pensou em mudar a fundação. Por quê? Porque a fundação ela foi bem feita. A fundação não foi abalada. Quando a fundação é bem feita, não é necessário
mexer nela. Agora, a gente precisa trabalhar, a gente precisa gastar tempo com a fundação. Lá perto da minha casa tem uma escola sendo construída já faz muito tempo. E eles falavam que tinha um cronograma lá para entrega da escola. Eu ficava olhando da janela assim, eu conseguia ver a obra, né? Eu olhava, nada mudava. Ficava olhando para aquele negócio, olhando, todo dia era a mesma coisa. Eles estavam trabalhando na fundação. E passa dia, passa semana, passa mês, e cadê que a coisa anda? Por quê? Porque trabalhar no fundamento demanda tempo, demanda esforço. E nós queremos o quê? Facilidade. Nós queremos o quê? Nós somos o quê? Imediatistas. Nós queremos tudo para ontem. Mas a gente precisa dar atenção ao que é fundamental. E outra coisa, os fundamentos, eles são invisíveis. São invisíveis. Mas o fruto dos fundamentos, eles são visíveis e duradouros. Quando a fundação é boa, o que está sobre ela tende a durar. E é visível por muito tempo. Então, vamos abrir nossas Bíblias em Lucas, capítulo 6, verso 47 a 49. Lucas, capítulo 6, verso 47 ao 49. E vamos ver o que a palavra do Senhor diz. Bom, eu vou ler na minha tradução, é Revista Atualizada, os irmãos acompanhem. Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces. E arrojando-se o rio contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Então, esse texto é um texto que fala da fundação. O que é o Evangelho e quais os fundamentos? Eu poderia, numa palavra, de forma simplista, mas assim completa, dizer para vocês que o Evangelho é Jesus Cristo. Simplista porque é direto, é objetivo, mas é completa. Nada além e nada aquém. Nada se tira de Jesus, nada é necessário além de Jesus. A palavra do Evangelho é Cristo e nada mais, mas também nada menos. Que tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz. Que tudo aquilo que Ele fez, toda a obra dele em prol de cada um de nós. Então, vamos ler, os irmãos acompanhem, Hebreus, capítulo 1, verso 1 e 2. Hebreus, capítulo 1, versos 1 e 2. Diz assim, pode acompanhar no telão também. Havendo Deus outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Amém, irmãos? Então, o que é o Evangelho e quais os fundamentos do Evangelho? Assim como o gomo, a gente falando do fruto do Espírito, como sendo uma coisa só, mas tendo vários gomos, assim também é o Evangelho. O Evangelho a gente pode resumir como Jesus, e está plenamente suficiente. Mas o Evangelho também tem vários gomos, tem vários aspectos envolvidos, tem várias vertentes ali dentro. Por quê? Porque existe uma obra, existe tudo aquilo que foi feito por Jesus e nada pode ser rejeitado, nada pode ser esquecido daquilo que Jesus fez. E a gente vai trabalhar sobre isso nessa noite.
As primeiras menções ao Evangelho nas Escrituras, Gênesis, podem acompanhar comigo em Gênesis capítulo 3, verso 15 e verso 21. São as duas primeiras alusões ou menções nas Escrituras ao Evangelho. Gênesis 3,15 diz assim: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E a outra citação está no verso 21, fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Esses textos, irmãos, não sei se os irmãos já pararam para ver, mas ele pegou e já declarou o Evangelho, a mensagem do Evangelho, para ele, para quem foi declarado ali no verso 15, não foi uma boa nova não, porque ele falou para a serpente. Vocês já repararam isso? Verso 15, porém inimizade entre ti e a mulher. Então para a serpente não foi uma boa nova não, mas ali está a boa nova de Cristo, para nós, porque a Bíblia foi escrita para nós. E no verso 21 fala que Deus fez vestimenta. Como que ele fez vestimenta ali? De pele. Alguém morreu. Houve um sacrifício. Então há uma alusão ali à morte, ao derramamento de sangue, ao sacrifício. Então a gente já vê o Evangelho sendo prenunciado desde o Gênesis, o início de Gênesis. Então, a graça, irmãos, tem pessoas que pensam que no Antigo Testamento só existe lei, só existe juízo, só existe julgamento, só existe um Deus tirano, mas a graça sempre esteve presente. Com a sentença do juízo, a graça estava ali. A graça sempre esteve presente. A graça nunca se ausentou da obra do Senhor com o homem, nunca se ausentou. E nós falaremos sobre 4 pilares do Evangelho, 4 pilares, 4 gomos desse Evangelho que pode ser resumido em Jesus Cristo. O primeiro deles trata da vinda de Cristo, e na vinda de Cristo nós vamos ler o texto de Lucas, capítulo 2, versos 10 e 11. Lucas 2, versos 10 e 11. Diz assim: o anjo, porém, lhes disse: não temais, eis que vos trago boa nova, de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Esse texto, queridos, vamos nos atentar a ele. Um anjo, um mensageiro do Senhor, veio e disse aos pastores: não temais. O Evangelho, ele vem a nós num contexto de temor, num contexto de aflição. O Evangelho, ele vem tirar de nós o temor, ele vem trazer consolo, trazer refrigério para nós. E eis que vos trago uma boa nova. Boa nova aqui é justamente o significado, quando você fala de Evangelho, é boa nova, de grande alegria. Então, o Evangelho, a mensagem do Evangelho é para trazer alegria e tirar o temor do nosso coração. Que o será para todo o povo, é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Uma coisa muito importante que não pode ser dissociada aqui: nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Ele é seu Salvador se Ele for o teu Senhor. Se Ele for o teu Senhor, Ele é teu Salvador. Não adianta você querer só o Salvador, você não terá. Se Ele for teu Senhor, você tem o Salvador. Se Ele não for teu Senhor, não adianta querer o Salvador, que Ele não será Salvador da sua vida. Você precisa primeiro reconhecer a Cristo como Senhor da sua vida.
E fora disso não tem conversa, não tem boa nova para você. A boa nova passa por você receber a Ele como Senhor da sua vida. Então, a vinda de Cristo, o que eu quero trabalhar com os irmãos, é Romanos 15, versos 12 e 13. Romanos 15, verso 12 e 13. Também Isaías diz: haverá raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios. Nele os gentios esperarão. E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Então aqui fala sobre a vinda. A vinda de Cristo é um pilar. E questionado. É como se fosse um gomo daquilo que é o Evangelho. Esse Evangelho que é Cristo tem esse gomo. Ele veio. Ele veio. Deus se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Amém? Não se pode negar isso, não se pode abrir mão disso. Ele veio e ele é real. Cristo é real. Segundo fundamento, segundo pilar. E essa vinda de Cristo é algo que nos enche de dois aspectos principais. Primeiro, alegria, e segundo, esperança. A vinda de Cristo, ela enche o coração do ser humano de alegria e de esperança. Ele veio. Quem é que é alegre porque Jesus veio? E quem é que tem fé, tem esperança? Ô, glória! É isso, são os dois aspectos. Mas vamos em frente. Segundo pilar, a mensagem de Cristo. A mensagem de Cristo, vamos ler Mateus 4, verso de 12 a 17. Quem quiser, acompanha no telão ou na Bíblia. Ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galiléia e, deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situado à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e os que viviam na região e na sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Amém, irmãos? E Isaías capítulo 9, verso de 1 a 7, que inclusive é a referência dessa citação de Mateus, diz o seguinte: mas a terra que estava aflita não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e os que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado a alegria a este povo, a alegria, lhes aumentaste. Alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feriu os ombros, e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda a bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha, e toda a veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante juízo e justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Irmãos, é tudo o que queremos. Quanta justiça, quantas notícias que às vezes nos apavoram, e a justiça verdadeira não está nem na esquerda,
nem na direita, ela está em Cristo. A justiça verdadeira não está nem aqui nem lá, ela está em Cristo, e não podemos abrir mão disso. Não podemos nos dividir em partidos, em frentes, em alas. Por quê? Porque é Cristo que é a nossa justiça. Ele é o padrão, Ele tem o cetro, Ele é a vara de medir. E acabou. Não vamos pegar e ficar indo para lá, indo para cá, não. Vamos ficar com o Senhor. Tá? E não ficar julgando. A primeira palavra da pregação do Evangelho de Cristo foi qual, irmãos? A primeira palavra: arrependei-vos. Esta palavra, ela está deixando os púlpitos. Arrependei-vos, arrependei-vos. E isso é necessário, tá? Para que tudo mais aconteça, a mensagem de Cristo. Essa mensagem, a mensagem de Cristo, é um dos fundamentos do Evangelho. E essa mensagem, ela fala sobre dois aspectos, ela traz dois aspectos: a justiça e o reino. Ela traz a nós a justiça e o reino do Senhor. Terceiro fundamento: a morte de Cristo. Romanos, capítulo 10, verso 16, diz o seguinte: mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? Jesus veio, trouxe esse fundamento, a mensagem, falou sobre o reino, falou sobre a justiça, falou sobre o que estava errado, falou sobre o que Deus queria, mostrou tudo, mas quem creu em nossa pregação? E continuando, Isaías 53, do versículo 1: quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moídos pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os tosqueadores, não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou na sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do seu penoso trabalho e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Essa é uma mensagem, irmãos. A morte de Cristo é a mensagem, é o aspecto do Evangelho, do fundamento do Evangelho, que trata do amor e do perdão de Deus. O amor e o perdão, a morte de Cristo. Não há maior amor que esse. O perdão é pleno. Certamente, porque tem gente que tem dúvida, porque tem gente que acha que ainda precisa de mais alguma coisa,
Por que Cristo não é suficiente? Porque tem gente que recorre a outras coisas além de Cristo para poder ter uma vida curada, uma vida sarada, uma vida tranquila, uma vida perdoada, uma vida de aceitação. Ele te aceitou, Ele te recebeu, Ele te perdoou. Creia nisso, certamente Ele tomou sobre si. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e nós fomos sarados, já fomos sarados. Toma posse disso, meu irmão. Creia nessa palavra. Toma posse que o Evangelho é quem desvenda os nossos olhos. Toma posse. O quarto e último aspecto do Evangelho como fundamento é a ressurreição de Cristo. A ressurreição de Cristo nós não podemos abrir mão. Atos capítulo 2, verso 22 a 25. Diz assim: varões israelitas, atendei a essas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus, diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes crucificando por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse retido por ela. Porque a respeito dele diz Davi: diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. E Salmo 16, verso de 8 a 11, fazendo referência, alusão a esse texto: o Senhor tenho sempre a minha presença, estando Ele à minha direita, não serei abalado. Alegra-se, pois, o meu coração, e o espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro. Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença há plenitude de alegria, na tua destra delícias perpétuas, irmãos. A ressurreição de Cristo, irmãos. Se Cristo não ressuscitou, tudo que está para trás é vão. Tudo. Ele ter vindo é só uma coisa bonita. Ele ter falado um monte de coisa também é uma coisa muito bonita, muito legal. Ele ter até morrido é maravilhoso. É fantástico ele ter morrido. Mas se ele não ressuscitou, vã é a nossa fé e todos estamos nos pecados ainda. Por quê? Porque na ressurreição ele se tornou nosso sumo sacerdote. E ele intercede todos os dias por cada um de nós. Não há pecado sobre a sua vida, meu irmão. Não há pecado ou culpa maior que o seu amor. Não há nada que façamos que Ele não possa perdoar. Amém, irmãos? Então, a ressurreição, ela trabalha o aspecto da comunhão e da eternidade. Na ressurreição, temos comunhão com o Pai, comunhão com Cristo. Nós temos reconciliação. E nós temos a eternidade, a esperança da eternidade, juntos, irmãos. Para uns, às vezes está mais perto a eternidade, para outros não, mas a gente nunca sabe. Surpresas acontecem, né? Às vezes quem está de cabelo preto, né, dá um passo à frente, mais rápido, a gente nunca sabe, mas todos vamos chegar lá. E todos estaremos juntos com o Senhor, e lá não vai ter distinção. Olha o Zezinho rindo ali, Zezinho. Amém, meu irmão, é isso aí. Então, juntando todas esses gomos, irmãos, a vinda de Cristo, a mensagem de Cristo, a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo, nós temos o pacote completo. Nós temos aí o fruto completo, o fundamento completo, que é Cristo. E nisso está a vinda dele,
a mensagem dele, a morte dele e a sua ressurreição. Nada a gente abre mão, nada. Não negociamos isso, não tem negócio. Não fica para trás nada. A verdade e a mensagem do Evangelho se consolidaram. 1 Coríntios 15, de 1 a 4, diz o seguinte: irmãos, venham lembrar-vos o Evangelho que vos anunciei, o qual recebeste e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra, tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Amém, queridos? Essa é a verdade do Evangelho. O Evangelho é isso. O Evangelho é esse conjunto de gomos, esse conjunto de fundamentos, leva-nos para o fundamento maior, que é a pessoa de Cristo. Ele é uma pessoa, ele não é uma força, ele não é uma figura histórica, ele é uma pessoa viva, real, que está conosco a todos os dias, que está me capacitando por misericórdia. Só Deus mesmo, irmãos, só Deus mesmo. Porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Uma definição mais extensiva do que seja o Evangelho são as boas novas de Deus a nós pecadores, que enviou seu Filho, Jesus Cristo, ao mundo para revelar a graça e a verdade, morrer e ressuscitar ao terceiro dia, tornando-se pela ação do seu Espírito propício ao perdido mediante a fé. Qual é a última menção ao Evangelho na Bíblia? A última menção, Apocalipse, capítulo 14, versos 6 e 7, para nós encerrarmos. Diz assim: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes de águas. Essa é a última citação da palavra evangelho na Bíblia. Temamos, Senhor, temamos, irmãos, temamos a Deus e demos-lhe glória. E em meio a tudo isso, irmãos, nós somos privilegiados por termos essa palavra, essa mensagem que nos foi entregue ao custo de vidas, ao custo de sacrifício de irmãos, de homens e mulheres que pegaram e pagaram um preço, e pelo próprio Senhor, sobretudo, que deu a vida dele em resgate de todos nós. Amém, amém, amém. Essa é a verdade real do Criador. Seu presente é Ele em nós. Essa é a verdade real do Criador. Então, essa é a mensagem do Evangelho, que tudo isso foi feito para que Ele pudesse tabernacular em nós, para que Ele pudesse morar em nós. É importante nós sabermos que Jesus está presente na vida de cada um de nós, mas mais do que presente, Ele quer ser presidente da sua vida. Você tem o Espírito, mas Ele quer que você seja cheio do Espírito. Ele quer presidir sua vida, Ele quer dirigir sua vida, Ele quer tomar todas as rédeas. Então você deve buscar o Senhor a cada dia, tá? Essa é a verdade real do Criador, e o seu presente é Ele em nós. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com os irmãos, com a igreja, em nome de Jesus.